Hoje venho falar-vos do livro Destinos Divididos, da Veronica Roth. Olá pessoal, então hoje estou-vos aqui para falar do livro Destinos Divididos, da Veronica Roth. Para quem não sabe, eu há 2 anos, acho que foi há 2 anos, eu fui então ao lançamento do livro Gravar as Marcas, no Planetário em Lisboa. Foi assim um evento muito giro e que eu tive a oportunidade de ir. E na altura eu gravei a opinião sobre este livro, gravei a opinião e gostei bastante. Vou deixar então nos cards e na caixa de informações esse vídeo da opinião, caso vocês queiram lá ir ver. E na altura eu acho que se lembram que muita gente da comunidade leu e gostou, e eu com certeza fui uma dessas pessoas. Eu gosto muito de Veronica Roth, eu gostei muito da série Divergente, gosto muito da escrita dela, e nestes livros não foi exceção. Então, eu já tinha lido este livro há 2 anos, como eu vos disse, tinha feito a opinião na altura, e entretanto, quando saiu o segundo livro da duologia, que foi praticamente um ano depois, eu adquiri-o na altura e ficou à espera para que eu o lesse. E eu este ano decidi não, vou começar a ler efetivamente alguns dos livros que tenho cá por ler, e este vai ser um deles. Mas para eu poder ler o segundo livro, eu reli este livro porque eu achava que já não me lembrava de muitas coisas, mas à medida que fui lendo, fui-me lembrando de muitas coisas. Isso é sempre muito... É um exercício muito bom de se fazer, porque por vezes pensamos que não nos lembramos de nada das histórias e afinal, à medida que vamos lendo, até vamos percebendo que retivemos bastantes coisas da história e que nos lembramos de muita coisa. E portanto, para quem não se lembra, fazendo um recap, neste mundo meio pós-apocalíptico, vamos dizer assim, é dividido também por planetas e por espécies, e cada planeta tem então uma função e cada planeta é regido por um governo específico. Nós vamos então conhecer 2 personagens principais, o Akos e a Sarah. Neste primeiro livro é exclusivamente sobre o ponto de vista do Akos e da Sarah. Eles são então de famílias opostas, inimigas mesmo, habitam o mesmo planeta, mas em nações diferentes. Um é Tuvezit e o outro é Shotet. O Akos é Tuvezit e a Sarah é Shotet. E o que acontece é que, chegando a uma determinada altura da vida destas pessoas, destes planetas, eles conhecem então os seus destinos e consoante os seus destinos eles vão então influenciar o futuro da nação de formas diferentes. Quando chega a altura em que eles descobrem os seus destinos, o irmão da Sarah, Ryzek, decide então ir a Tuve e raptar então assim o irmão do Akos, que é então o próximo oráculo, ou seja, ele é uma pessoa que vê o futuro. E nesse rapto, o Akos acaba por ir atrás dele e acaba então por ir parar a Shotet. E é lá então que ele conhece a Sarah e que tudo se vai desenrolar na história a partir daí. Porque isto vai meter sombras correntes, dons correntes, o Akos vai conseguir então travar o dom corrente da Sarah, vão se apaixonar e portanto todo o livro vai ser em volta disso. Na altura em que eu fiz a opinião, eu disse que tinha gostado muito, eu gostei muito da escrita da autora e voltei a comprovar isso mesmo. Eu gosto bastante da escrita da autora, acho que ela consegue construir um mundo muito bem estruturado, muito bem pensado, com poucas falhas. É uma escrita que nos cativa, ou seja, nós ficamos cativados na história desde o início do livro. O romance, eu acho que é assim das melhores coisas que ela consegue escrever, já em Divergente, foi uma das coisas que eu mais gostei também, foi o romance, porque não é aqueles romances melosos em que as pessoas não querem se desapegar e cometem loucuras em prol das pessoas amadas. Aqui não, aqui eles são bastante conscienciosos, não estão pré-virados, ou seja, há um amor profundo, mas se tiverem que ir atrás dos seus objetivos em favor do planeta e não a favor do seu amado, eles vão atrás das decisões do planeta e não da pessoa amada, e portanto acho que é uma autora que prefere, é conscienciosa a criar os seus personagens e as suas relações amorosas, não invalidando a trama por causa disso. Eu acho que isso é fantástico, porque muitas das vezes o que vemos em séries de fantasia é que os autores acabam por privilegiar o romance e o amor entre as personagens em prol daquilo que é então a história e o futuro da nação que estão ali a falar, levando a que os personagens cometam erros e loucuras que depois nós ficamos tipo what the fuck, tipo Tóquio em La Casa de Papel, portanto vamos Tóquio e Rio em La Casa de Papel, portanto
Gostei bastante que a autora tivesse sido conscienciosa nesse aspecto e que cria personagens românticas que nos levam realmente a torcer por eles de uma forma humana e no qual nós próprios nos relacionaríamos, porque realmente este é um romance muito bonito e portanto eu recomendo muito que leiam Gravar as Marcas. Depois, a autora lançou então o segundo livro da duologia, que é o Destinos Divididos, nesta capa maravilhosa. Eu só tenho um pequeno defeito a apontar à HarperCollins. Eu tenho o primeiro livro ainda na versão oferta do editor, na versão censurada, na versão inicial que foi para a imprensa, vamos dizer assim. E este livro já é a versão final, ou seja, tem uma capa emborrachada e eu tive a sente ideia de o levar para a praia para ler na praia, ou seja, mãos cheias de creme, areia, tempo, não sei. Ficou lindo, ficou assim bastante estranho. Mas pronto, whatever, eu gostei bastante do livro e adorei-o. Tenho que dizer que gostei bastante deste segundo livro. Este segundo livro é uma continuação. O primeiro livro acaba de uma forma teórica, vamos dizer assim, e este segundo livro é então a continuação, uma continuação lenta, algo lenta ao início, mas que chega ali a uma ponte que tem uma reviravolta que não é inesperada, vamos dizer assim. Provavelmente quem está mais atento a este tipo de histórias provavelmente seria uma das hipóteses para uma reviravolta, mas que me surpreendeu, confesso, que me surpreendeu pela autora ter ido por esse caminho e que fez com que a história fizesse total sentido para mim e me fizesse ainda gostar mais desta história e ainda gostar mais destes personagens. Eu não posso revelar muita história, não é? Porque seria spoiler completo para vocês que estão aí desse lado, mas posso-vos dizer que a escrita da autora é maravilhosa, faz com que nós estejamos sempre a querer saber o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer a estas personagens. Eu acho que ainda me apaixonei mais por as personagens principais e este livro tem um bónus. Este livro não é apenas e só do ponto de vista da Sarah e do Akos, é do ponto de vista de mais personagens que vão ser importantes a esta trama. E portanto, nesta trama nós não vamos ter só o dilema de quem chega a de quem tem que lutar pela vida, mas sim de quem tem que lutar por um país e portanto aqui vai haver a opinião de mais pessoas e vai haver o ponto de vista de mais pessoas que vai fazer com que o livro seja ainda mais interessante, porque vai fazer com que nós percebamos o ponto de vista de outras pessoas importantes a esta trama, importantes ao futuro deste país e portanto deste planeta, vamos dizer assim. Eu gostei bastante disso, acho que é sempre bom quando há mais pontos de vista. É muito interessante ver quando o livro é todo narrado do ponto de vista de uma pessoa, porque acabamos por perceber tudo aquilo que a pessoa acha sobre todos os aspectos da história, mas também é muito interessante ver quando há mais pontos de vista da história, porque nos leva a perceber todas as perspectivas da história. Na opinião que eu fiz sobre a Amiga Genial, foi isso que me faltou muito, foi saber a opinião do outro lado da história e não só de um lado da história. E portanto acho que este livro ganha por isso, porque nos mostra mais do que um lado da história. É um livro cheio de ação, cheio de aventura, cheio de conspiração política e portanto acho que é muito interessante também ver por esse ponto de vista. Acho que a política também é um tema muito importante para a Veronica Roth, principalmente políticas nestes mundos construídos por ela. Já Divergent tinha uma questão política muito interessante. E portanto acho que vale muito a pena darem uma oportunidade a esta série. É uma série que na altura em que foi lançada foi bastante falada, mas depois nunca mais soube falar, talvez porque a HarperCollins seja uma editora que não está muito presente em Portugal, vamos dizer assim, ou seja, não está muito presente em termos de campanhas, de marketing, mas acho que é uma série que vale muito a pena ser lida e que eu gostei bastante e que estou aqui também para vos recomendar. Por isso, leiam Destinos Divididos, leiam Gravar as Marcas e leiam esta duologia. São só 2 livros, portanto não é assim muito, isto lê-se bastante rápido e eu recomendo muito, a sério, leiam. E é isso. Espero que tenham gostado de mais uma opinião. Digam-me nos comentários se vocês já leram esta série ou se vocês leram o Gravar as Marcas e o que é que acharam, se ficaram com curiosidade para continuar a ler esta série. E é isso, espero que tenham gostado. Um grande beijinho e vemo-nos então no próximo vídeo. Tchau! You got me singing way, oh, way, oh, oh. You look like a guy who could treat me